Se você edita vídeo, estuda, se dedica, faz tudo o que tá ao seu alcance e mesmo assim continua com 0 clientes, deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. O problema não é o mercado, não é a falta de oportunidade e com certeza não é a sua edição. Você só tá insistindo em comportamentos que te mantêm invisível. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que você precisa parar de fazer agora se quiser conseguir clientes como editor. Eu sou a Luana Veiga e é muito comum eu receber direct, mensagens ali de editores que falam que estão com 0 clientes e dificilmente o problema é técnico. Como assim, Luana? Normalmente, sempre que chega uma mensagem dessa pra mim, eu sempre peço pra ver o portfólio ou eu mesma entro no perfil da pessoa e lá tem, né, edições e tudo mais. E cara, são pessoas que editam muito bem. Então saiba que se você aí tá com 0 clientes, você não precisa aprender mais coisa na edição. Na verdade, você precisa parar de cometer esses 5 erros que eu vou falar aqui. O primeiro erro é achar que ficar postando antes e depois no Instagram vai chover cliente ali para você. E a verdade é que sim, um conteúdo certo traz clientes, atrai os clientes. Mas não é com vídeo de antes e depois. Tanto que, se você posta esse tipo de vídeo, você já deve ter notado que as pessoas que comentam nesses seus vídeos são apenas outros editores. E não necessariamente clientes ali querendo aquela sua edição. Isso acontece porque o cliente, ele não está preocupado com exatamente a edição do vídeo dele, sabe? É claro que existem casos de clientes que querem uma edição super específica, mas dificilmente vai ser o caso dos clientes que você vai atender. Então, você precisa criar conteúdo que atraia esses clientes. Ou seja, o erro é que você está vendendo a edição em si, entendeu? Você está postando suas edições lá, mas você precisa vender exatamente o que o seu cliente deseja. E normalmente o que o cliente quer é mais público, mais seguidores, mais engajamento, mais vendas. Então você precisa começar a pivotar o seu conteúdo para isso. Então, se o seu nicho é, por exemplo, eu quero atender clientes do nicho fitness, digamos assim, nicho fitness e saúde e tudo mais. Pense, o que esses clientes querem? Qual o tipo de conteúdo que vai atrair a atenção deles? E aí você sai da manada, porque você não é só mais um editor que faz uma edição bonitinha, mas sim um editor que vai gerar resultado para aquela pessoa, né, para aquele cliente. Então pare de só postar por postar ou postar vídeo de antes e depois e comece a pensar em conteúdo estratégico. E já queria dizer aqui que o conteúdo estratégico normalmente ele briga com o seu ego, porque o conteúdo estratégico ele não vai atrair 1 milhão de pessoas, viralizar e ter 1000 likes e trocentos comentários. Não, pelo contrário, muitas vezes ele não vai ter um apelo do público, justamente porque ele foi pensado para atrair as pessoas certas, ou seja, filtrar as pessoas. Ele não vai atrair todo mundo, mas sim as pessoas que realmente querem seu serviço. Tá? Então fica aí essa questão que provavelmente quando você começar a postar esse tipo de conteúdo, ele não vai ter 1000 likes e um monte de interação, tá? Mas ele vai atrair as pessoas certas e gerar autoridade para você. O segundo erro que você precisa parar de cometer é achar que você só precisa mostrar que você sabe editar muito bem. E vou te falar a verdade, tá? A maioria dos editores que tem resultado, entendeu? Na conta, não são os melhores editores do mundo. Não é a galera que senta ali e faz um vídeo muito foda. Pelo contrário, são pessoas mais estrategistas. E não necessariamente que no operacional ali no software elas são as melhores. Ah, Luana, como é que você sabe disso? Eu sou um caso desses. Eu tenho alunos que editam muito, muito, infinitamente melhor do que eu, mas não tem resultado ali de clientes, de dinheiro entrando na conta. Por quê? Porque o que traz os clientes não é a sua edição. Inclusive, eu sempre falo, né, para os meus alunos que a edição, né, da maioria dos clientes que eu tenho são edições simples. São legenda, inserção de texto de impacto, não tem nada de motion e efeito assim, assim, assado. Porque a galera que precisa disso é um público muito mais nichado, que não necessariamente é um público ali que vai postar conteúdo todo dia, que precisa de volume de vídeos. Então pare de achar que você precisa saber fazer um negócio mega elaborado e que a edição é o que vende, porque não é. É você ter uma outra visão. É você, por exemplo, conseguir enxergar o nicho do seu cliente e também dar dicas estratégicas. Então, você fala, olha, fulano, tudo bem? Pô, dê uma olhada naquele último vídeo que a gente editou e performou muito bem.
Talvez o interessante seria a gente fazer mais desse estilo de vídeo, mais desse tema de conteúdo, sabe? Aí é que tá o diferencial. É você não ser só mais um editor, mas ser um editor que tem esse olhar que muitas vezes o seu cliente vai precisar e que para coisas pontuais, cara, tá tranquilo, você vai fazer isso para gerar valor para ele e ele vai ver que você não é ali só mais um. Só que vai chegar um ponto que os seus clientes vão sim te pagar a mais por isso. Então não ache que a edição por si só é o que vale, tá? Erro número 3, nossa, esse daqui, meus amigos, eu acho que ele é assim um campeão que é, não, eu tenho que me sentir pronto para começar a ter clientes. Essa é uma armadilha da perfeição, porque assim você jamais vai se sentir pronto. Eu que trabalho nesse mercado vai fazer 6 anos aí da minha vida, e quando chega algum pedido de algum projeto que eu nunca executei, a primeira coisa, assim, que eu queria falar pro cliente é, cara, desculpa, não vou poder aceitar essa demanda porque, pô, eu nunca fiz isso, então não sei se vai ficar bom e tudo mais. Esse é a primeira coisa, sabe? A primeira opção que vem na minha mente. Mas aí eu penso e falo, cara, a maioria dos projetos que eu aprendi a fazer e que eu domino hoje em dia, não foi porque eu já sabia, foi porque eu aprendi no caminho. E eu sempre falo que o legal de ser editor é que, cara, o estrago máximo que você pode causar é ter que realizar uma alteração, entendeu? Não é tipo, sei lá, um gestor de tráfego ali que se você errar alguma coisa na estratégia e tal e não sei o que, você vai queimar o dinheiro do cara. Não, se você errar, você vai fazer uma alteração, né? E vai ali lapidando o vídeo para que fique como o cliente gostaria que o vídeo fosse. Então para de achar que você tem que estar pronto, que você precisa saber de todos os estilos, que você precisa saber de todas as coisas para daí prestar aquele serviço. E eu sempre deixo claro aqui, fale para o seu cliente, não tem problema você verbalizar que você nunca fez aquele estilo. Inclusive, eu sempre faço isso. Quando chega algum projeto que eu nunca fiz, eu falo: ó, fulano, seguinte, eu nunca fiz o projeto exatamente para esse nicho. Eu já fiz esse daqui, né, que tem coisas parecidas, eu vou te enviar, mas especificamente esse que você está pedindo, nunca fiz, mas com certeza acredito que a gente pode sim chegar num resultado bem bacana aí, né, com a dedicação, com o seu feedback e tudo mais. E, cara, dificilmente o cliente fala: ah, não, se você nunca fez o vídeo exatamente como eu quero, então eu não vou fechar com você. Não, isso nunca aconteceu. Então, não espere você se sentir pronto para começar, tá? Você só vai se sentir pronto depois que você tiver feito aquilo milhares e milhares de vezes, e vai ser sempre um processo ali de estar aprendendo novas coisas e não se sentir pronto, e depois que você fez, aí sim se sentir preparado. Então, não cometa esse erro. O quarto erro também tem muito editor que comete, mas antes eu tenho um recado super especial para você que clicou nesse vídeo aqui e quer se tornar um editor profissional e que quer tornar essa a sua renda principal, beleza? Então assiste aí. Quer saber o mapa completo para sair do zero e começar a faturar consistentemente 2K por mês com edição de vídeo, sem depender de indicação, sem viver de freela e sem ficar perdido sem saber o próximo passo? Eu criei o Fórmula 2K, uma imersão para editores que querem transformar a edição em fonte de renda real. Lá eu te mostro o caminho exato de como se posicionar, como atrair os clientes certos e como fechar contratos que pagam de verdade. Se você quer parar de editar no escuro e começar a seguir um mapa claro, confere o link aqui da descrição. Lembrando que ainda estamos em lote promocional, então o valor tá super acessível, só clicar no link que tá aqui na descrição depois desse vídeo, beleza? Mas vamos lá, o quarto erro é cobrar barato demais pra ganhar experiência. E quando eu falo barato, entendeu? Não é tipo assim, eu sempre falo que, cara, não existe preço certo e preço errado, mas você cobrar 10 reais, 20 reais num vídeo, irmão, é sacanagem, entendeu? Então não tem por que você cobrar barato para ganhar experiência. E por que eu não recomendo que você faça isso? Porque isso vai gerar um desgaste enorme para você. No seu início, você já vai ali tá demorando mais do que deveria para finalizar um vídeo. Isso é super normal, porque você ainda tá aprendendo, você não tem ali técnica e jeito para fazer isso de uma forma rápida. Então você vai sentir que você não tá ganhando o suficiente para aquilo que você tá fazendo, sabe? E isso não é legal porque isso te desmotiva e faz com que os seus projetos não sejam o melhor que eles poderiam ser, sabe? Então, cara, cobre um valor que você ache justo, tá? Porque assim, o que gera experiência mesmo é você aprender ali no processo, é como eu falei, é realizar alteração, é ter uma comunicação clara com o seu cliente. E isso vai gerar um desgaste não só pela questão do dinheiro barra esforço que eu falei, né? Porque você vai sentir que tá fazendo um esforço muito além para ganhar aquele titiquinho ali de dinheiro,
Mas, principalmente, vai ser o cliente, cara. O cliente que paga esse valor, meu irmão, normalmente é um cliente muito chato. É um cliente que ele nem queria tá investindo naquilo, sabe? Ele nem vê aquilo como algo que vai dar um retorno pra ele. Então, tipo, para ele é tipo, um trocado ali, mas ainda assim ele quer exigir mundos e fundos de você, sabe? Então, esse é um erro que muitos editores cometem e que muitos editores desistem por causa disso. Então, por favor, não seja esse editor aí e não cometa esse erro. O quinto e último é não fazer prospecção ativa. Cara, isso é muito comum. A maioria dos editores, é o que eu falei, posta conteúdo, acha que o cliente vai cair do céu, fica se choramingando que não tem cliente, mas aí eu pergunto pro cara, e suas prospecções, como é que estão? Como é que tá a taxa de resposta? Quantas você faz por dia e tal? E aí o cara me responde que ele não faz prospecção. Eu fico tipo, tá, mas beleza, você acha que os clientes vão vir da onde? Se você não está investindo, sei lá, em anúncio, que inclusive não é uma forma que eu uso ativamente para conseguir cliente, né? Mas tem gente que usa. Mas assim, normalmente quem começa na edição não tem grana para investir em anúncio. Entendeu? Tem que fazer prospecção ativa. E mesmo que você invista em anúncio, é super importante que você tenha uma outra forma de aquisição de cliente, que normalmente vai ser ou através da produção de conteúdo, o ideal é que seja Então, da produção de conteúdo e da prospecção ativa. Então, assim, cara, você precisa ir atrás dos clientes. Na verdade, essa é a forma que eu mais gosto. Primeiro, porque ela te dá ali uma confiança. É óbvio que quando você não tem respostas, isso é super normal. Mas no início, quando você tá começando, você não tá acostumado com isso. Então, você não tem respostas das pessoas, as pessoas não te respondem, te ignoram. Mas, cara, quando você consegue ali o seu primeiro cliente com a prospecção ativa, você ganha, assim, um nível de confiança absurdo que vocês não têm ideia. Porque aí você fala, cara, agora eu sei que isso daqui só depende de mim, só depende de quantas pessoas ali eu preciso prospectar para finalmente chegar num sim, para finalmente chegar numa pessoa que quer o meu serviço. Então, a maioria dos editores não fazerem isso, na verdade, né, pra gente que faz isso é muito bom, porque, assim, vocês acabam deixando, pô, na mesa muita gente. E lembrando que fazer prospecção ativa não é você mandar um calhamaço de mensagem, dar Ctrl+C, Ctrl+V na DM de todo mundo. Não é essa forma que eu uso, não é essa forma que eu ensino. A prospecção ativa serve justamente para você ser mais assertivo. Então, diferente de um anúncio que você vai aparecer para um tantão de pessoa, você vai selecionar seu público. Então você tem que analisar se aquele é o público certo, se faz sentido você prestar serviço para aquela pessoa, o que você precisa falar para aquela pessoa para sair da caixa de solicitação ali do Instagram dela, começar a desenvolver um papo e finalmente fechar um contrato. Então é todo um aprendizado, assim, muito rico que você vai ter na prospecção ativa e que vai te gerar um resultado monetariamente também muito bom. Então, se você não faz prospecção ativa, eu acredito que dessa lista aqui é, assim, o maior erro. Então, comece a fazer. Inclusive, tá no Fórmula 2K, eu vou ensinar a estratégia que eu uso para fazer prospecção, tá? Então, se isso te interessa, lembrando que o link tá aqui na descrição. Então, cara, comece a criar conteúdo com intenção de verdade, tá pensando em quem são seus clientes. Mostre que você tem um raciocínio por trás, que você não é só mais um editor de vídeo. Defina ali um público que você gostaria de trabalhar, tá? Isso também é importante. Prospecte sim, faça isso parte da sua rotina, tá? Coloque ali na sua semana um dia para prospectar, ou pelo menos ali alguns minutos todos os dias da semana. E principalmente, né, se posicione como uma solução no mercado, não só como um cara que tá ali, né, ou uma menina, né, que tá ali só pra editar e apertar botão, sabe? Esses são os 5 erros. Se esse vídeo aqui foi válido pra você, tá? Deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber se você gostou do conteúdo. Esse daqui foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha te ajudado e até a próxima.